Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Galera, a partir de agora vamos falar sobre o jogaço que vai ter hoje à noite. Isso mesmo, Flamengo versus Internacional. O clima já está de guerra lá no Beira-Rio, isso mesmo. As torcidas já estão fazendo pressões e garante que o jogo de hoje vai pegar fogo. Mas, antes de vocês saberem sobre todas as polêmicas que rolam nesse jogo, também vamos falar sobre as escalações de hoje, a escalação do time do Flamengo e também do Inter, né? E quem vai trazer todo esse apanhado é ele, o Rizek, no programa Seleção da Sport TV. Por isso, deixamos os créditos aí para a Sport TV. E ele vai analisar tudo com seus colegas, comentaristas, Rogers e muito mais, trazendo todo o apanhado sobre esse jogaço. Mas antes, galera, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal e fica comigo até o final do vídeo, porque o vídeo de hoje tá daquele jeito. Vamos pro vídeo, galera. Inter e Flamengo de hoje. Vamos lembrar da ida? Houve um grande debate aqui no dia seguinte, o tamanho da vantagem do Flamengo. Se 1-0 é para ser muito comemorado, pouco comemorado, é para ser normalizado. Qual o tamanho da vantagem do Flamengo depois da vitória na ida, hein? É um tamanho representativo, eu acho, considerável, vamos dizer assim. É um jogo que eu acho que o Flamengo é favorito ainda, né? Mesmo jogando fora de casa, porque tem um time melhor do que o Internacional, mas o Inter descansou todo mundo, o Inter está apostando a temporada nessa partida, vai criar um inferno vermelho lá dentro do Beira-Rio, uma atmosfera totalmente montada para reverter o resultado. Então, cara, é difícil a gente projetar realmente o que vai acontecer, né? Se não der na parte tática e técnica, os caras vão botar o que tiver que botar dentro do campo para poder reverter o resultado, e o Flamengo vai ter que ser muito inteligente, vai ter que entender que tipo de jogo o Inter vai propor, que tipo de jogo vai ter dentro do Beira-Rio para poder sair de lá classificado. Por isso que eu acho que é uma vantagem bem considerável, porque é um jogo que você dá ao Flamengo 3 possibilidades de resultado para classificar. O Flamengo classifica ganhando, classifica empatando e pode classificar perdendo, porque se perde por 1-0 e ganhando os pênaltis, classifica. Então são 3 resultados nas mãos do Flamengo. E o Inter pode não classificar ganhando, né? Porque se ganha de um gol de diferença e perde nos pênaltis, está fora. Então é uma vantagem bem considerável para o Flamengo, mas que eu acho que o Inter, dependendo do que escolher para esse jogo, eu acho que também pode conseguir essa reversão de resultado. Eu só opino que o Flamengo também tem muita camisa, né? Claro, fez o principal, ganhar. Eu só opino que ele perdeu a chance de já encaminhar a vaga não está encaminhada, né? Pelo primeiro tempo que fez, né? O primeiro tempo do Flamengo foi um amasso tão grande. Mas em contrapartida, o segundo tempo o Inter respondeu bem, cara. Perfeito. Respondeu bem. Concordo. Que faz com que o Inter... O Inter poderia ter empatado o jogo também. Concordo. Então vai que não fez lá, o Inter empatasse. Aí não tinha vantagem. Esse lance do Luiz Araújo foi a grande chance do Flamengo no segundo tempo. Foi a grande chance do segundo tempo. Do segundo tempo. E o Inter termina o jogo no abafa, na área do Flamengo, né? Assim, o que dá a esperança de hoje eles tentarem reverter no Beira-Rio. Mas é que eu fui muito valente, assim, no meu favoritômetro, na ida. O Coutinho estava na mesa, né? 70-30. Eu falei, cara, o Flamengo é muito favorito, 70-30. E eu sou obrigado a dizer, e aí a culpa é minha, porque eu coloquei a expectativa lá em cima, que eu acho que o favoritismo diminuiu um pouquinho. Em relação... mas ganhou e diminuiu? Ganhou, porque eu realmente imaginava que o Flamengo ia encaminhar a vaga no Maracanã, dada a diferença, que para mim é muito grande, entre os times e pelo jogo sem casa. A questão é que em jogos assim, essa diferença costuma cair, né, Rizek? Porque... o primeiro tempo me deu razão. E no segundo eu perdi a razão. Pois mas é assim, é porque é muito difícil, cara, você pegar 2 clubes tão grandes, jogadores tão experientes, e do outro lado, mesmo que o Inter não viva o seu melhor momento, tem qualidade, isso é inegável, que durante 90 minutos um time vai amassar o outro, vai... Não, amassar não, mas eu imaginava assim uma vitória já pra... Cara, a diferença pra mim de Flamengo e Inter é grande. Pra mim é uma diferença grande. Hoje sim. É uma diferença grande.
time titular, opções de banco, futebol que os dois vêm jogando. Não estou jogando aqui história, camisa. Tudo isso, inclusive, a história, a camisa, tornam a partida de hoje muito aberta. Porque o Internacional, ainda que esteja numa fase ruim, num momento ruim, em casa ele pode reverter. O tático que ele já tem. Ou seja, ele vai levar esse desenho um pouco mais para cá, mas sem loucura. Sem loucura. No lugar do Bruno Henrique. Você acha possível isso? A mudança de zaga ali seria uma surpresa para mim. Pra mim também. Ele botar o Danilo e tirar um dos dois zagueiros ali. Danilo ficou um mês sem jogar, mais de um mês sem jogar e jogou 20 minutos. Ele vem esticando a corda, tem que manter agora. Tem gente buscando essa informação, né? As informações dizem que o Danilo joga, mas seria uma surpresa para mim. Porque foi assim, ele escalou contra o Chelsea, o Danilo, baita surpresa. Porque ele optou naquele jogo pelos zagueiros mais velozes. E o Danilo é o zagueiro mais veloz do Flamengo, apesar da idade, o que para mim surpreendeu, porque eu não tinha acesso a esses dados. Então pode ser essa lógica que hoje leve à possível escalação do Danilo. Então, mas dentro dessa lógica, vamos dizer que o Inter vá com seu time. Quem é o cara que vai acionar a velocidade nessa zona central? Não tem. É o Matias, que não é esse cara de velocidade, né? De Wesley, ataque que às joga costas. pela ponta. Tudo bem, mas aí você tem o lateral. Verdade, perfeito. E aí, do outro lado a mesma coisa. O Tabata que já não é também homem de velocidade, é o cara que vem por dentro. Aquilo, né, Roger? Assim, pra você sair no contra-ataque, o time tem que estar atacando. Quando o time está atacando, o Wesley está dobrando com o Bernabé lá. Como é que ele vai... A gente pode esperar a escalação e a explicação do Felipe, caso ele escale mesmo o Danilo. O próprio Saul, né, que foi bem no primeiro jogo agora, né, do Campeonato Brasileiro, jogamos como um segundo volante, mas também perde um pouco de pegada, né? Com Saul e Jorginho, ele perde essa pegada. E Arrascaeta, são três caras técnicos, cadenciados, mas sem pressão no homem da bola do adversário. Sabe o que eu penso? E é uma ousadia, assim, o Saul titular, porque chegou faz pouco. Por isso que eu tô achando não é a cara do Felipe, então, isso aqui é uma escalação provável, gente, né? A gente não sabe. Varela, é bom até pra gente debater as possibilidades. Claro, Varela me parece óbvio, porque o Emerson Royal, como titular, e vem de uma lesão também, ele saiu com o tornozelo machucado, de repente não tá 100%. E essa dúvida que o GE traz, cara, eu vou ficar muito surpreso. Vamos debater, caso o Pedro jogue. Olha só. Hoje. Vou ficar muito surpreso. Ó, se o Pedro não jogar ou se ele jogar, te surpreende? Não, eu acho que se o Pedro jogar, o Bruno Henrique joga, em outra posição. Não, tudo bem, mas o que te no lugar do Plata, por exemplo. Você falou, eu ficaria muito surpreso que o Pedro jogando ou não jogando? Se o Pedro jogar e o Bruno Henrique não jogar hoje, por exemplo. Vou ficar surpreso. Eu também. Vou ficar surpreso. Acho que o Bruno Henrique joga. Olha, eu acho muito difícil o Pedro jogar se ele botar esse meio campo aqui. Aí. Perfeito. O ponto é o Saul. 4 na faixa central para pressionar. Se ele botar Jorginho, Saul e Arrascaeta e o Pedro, eu acho... Aí seria, para mim, uma surpresa muito grande, entendendo o que o Felipe vem fazendo, entendendo as coletivas que ele tem dado. Agora, se ele bota aqui... Quem são as outras opções de volante? Everton Araújo. Alan, Everton Araújo. Isso. Que são homens mais de pegada e tal. Cara, eu acredito muito no Everton Araújo no jogo de hoje, tá? Acredito porque eu acho... Da forma como eu acho que o jogo vai se desenvolver. Eu acho que não vai ser um jogo de posse de bola altíssima do Flamengo nem do Inter. Acho que vai ser um jogo de duelo de posse e posse curta. Posso fazer uma pergunta aqui? Claro. Seria... Escala o Flamengo hoje. O que você acha que o Flamengo vem? Os 11? Do meio pra frente? Não, os 11. Todo. Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Everton Araújo, Plata, Arrascaeta, Lino e Bruno Henrique. Pra mim esse é o time hoje. Ramon. Ramon. Léo na zaga, né? Saul, Jorginho, jogaria com o Saul, porém jogaria com o Bruno Henrique, não com o Pedro. Por quê? Saul, Jorginho, Arrascaeta, Bruno Henrique, Plata e Lino. Porque no primeiro jogo, vou voltar no primeiro jogo. Com o Flamengo tendo maior posse de bola, para mim faria sentido ter o Pedro de início. E não o Bruno Henrique. Um bloco a mais gente baixo, pensava o Inter com um bloco mais baixo, já se imaginava isso nas prévias, não estou falando depois que foi feito, não estou sendo engenheiro de obra pronta. Eu jogaria com o Pedro para ter um cara presença de área. O Pedro, a gente dispensa comentários da qualidade dele em 2 toques na área para fazer gol. Ponto. Hoje, eu já imagino nesse abafa do Inter aí também inicial, e por isso vai dar espaço nas costas. Se jogar o Saul, tem que ter um cara mais que combate, um cara mais de sprint rápido para fazer pressão em Vitão e Juninho. Por isso eu jogaria com o Bruno Henrique hoje e ficaria com o Pedro no banco esperando o jogo se desenvolver. Então eu jogaria Lino, Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique, Jorginho e Saul. E você? Léo.
O que eu fico imaginando é o seguinte, se ele entra com esses 3 jogadores de meio, Saúl, Arrascaeta e Jorginho, ele claramente vai tentar controlar o jogo. Ele vai ter posse de bola. Ele vai tentar esfriar a atmosfera do Internacional, né? Dessa loucura de estar sendo pressionado o tempo todo, porque ele tem 3 caras experientes e com muita qualidade técnica. Ele perde a pressão no adversário, ele perde, mas ele tem muito mais controle de jogo. Se ele conseguir encaixar esses 3, posse de bola, movimentação, fazer essa bola girar de um lado para o outro, ele esfria demais a temperatura do jogo. Caramba, é difícil. Ele tem Alan e Everton Araújo. Os 2 podem jogar. Eu acho que ele vai de Alan. Eu acho que ele vai de Alan e vai de Bruno Henrique também. Eu acho que ele vai Jorginho, Alan, Arrascaeta, Bruno Henrique. Roger, essa especulação que a gente está tendo aqui, vou só dar um andamento aqui. Vem cá, Roger. Ela só mostra como o Felipe tem repertório, tem alternativa. Muito bom. Agora, rapidinho, o Felipe Diniz está vendo o programa, me lembrou uma coisa aqui. A probabilidade do Carboneiro voltar hoje e entrar o Wesley para a direita, o Carboneiro para a esquerda. Mas acho difícil, cara. Eu ia até titular, citar isso. eu não colocaria. Eu ia até citar isso, que semana passada a gente discutiu do Carboneiro. Eu falei, cara, é muito perto, são 2 semanas só. Ele machucou no jogo de volta. Vida boa do Diniz hoje, que ele vai entrar depois da partida. Analisar, sabendo só que no ano o Inter não ganhou do Flamengo ainda, né? Ele vai ter que fazer hoje aquilo que não conseguiu fazer ao longo do ano ainda, né? Empatou no Campeonato Brasileiro. Foi um belo jogo, inclusive, na abertura. Jogou bem o Inter esse jogo. O jogo da volta, o Flamengo, no domingo, ganhou muito tranquilamente dos reservas do Inter no Beira-Rio. Não tem nem como analisar domingo. Foi muito fácil. E na Libertadores deu Flamengo. Então o Inter vai ter que fazer hoje aquilo que não fez ao longo do ano contra o rival. Eu só acho o seguinte, Zé, até para pegar um gancho naquilo que o Roger falou, o jogo de hoje não vai ter, pra mim, tá? Eu acho que não vai ter nada a ver com esse jogo de domingo, menos ainda. Com certeza. Com o jogo de semana passada. Mas essa é uma dúvida minha, cara. O que vocês acham? O que o Flamengo vai fazer, a gente sabe. Eu acho que a gente é mais claro do que o Flamengo. Vou te falar que eu acho que o Inter vai fazer. E o que o Inter pode fazer? Então vamos fazer isso aqui. Você tem algumas... Vamos fazer isso aqui, Sou eu Roger, que contigo aí? Então o Coutinho vai me ajudando aqui, o Ramon também. Então, fica você do lado do Inter, então, já que o desafio maior. Põe seu microfone no bolso. Vou botar. Vai lá do lado do Inter e desenha o que você acha então, cara, que o Inter pode fazer. Porque pra mim é uma incógnita o que o Inter pode fazer, cara. Eu não sei se ele vai primeiro pro abafa, eu não sei se ele vai esperar tentar controlar o meio-campo. Eu acho que vai para abafa, hein? Esse início de jogo vai aproveitar a atmosfera. Eu fico na dúvida porque... Então essa é a minha dúvida, Ramon. É tudo que o Flamengo quer. É isso. Só que também ter a bola com conforto para esse cenário é muito importante para o Flamengo, Se ficar, o bicho pega. Se correr... Tentar imaginar aqui, por exemplo... Porque se você entender que o Inter... Vamos lá que o Inter queira levar esse jogo para os pênaltis, né? Uma vitória assim... Porque o discurso... Dentro do vestiário, olha, uma vitória simples, a gente está no jogo, a gente está na disputa. A gente não precisa fazer 3 gols, chegar para vamos lá. Lógico que se der, o Inter vai querer fazer, mas a mentalidade que entra é precisamos de um gol. Precisamos de um gol. E você precisando de um gol, você tem 90 minutos para fazer. Você não precisa fazer em 2 minutos, em 5 minutos, nos primeiros 15 minutos, naquele abafo que você vai de qualquer jeito lá para frente. Então, eu ainda estou nessa dúvida do que o Roger está tramando para esse jogo. Você quer vir aqui desenhar esse abafa que você acha que eles vão acho que daqui dá para falar meio de boa. Assim, só vamos lá, né? Esse é o time provável. É o time que jogou, né? Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabé, Thiago, Alan Patrick, Ricardo, Matias, Tabata e Wesley, o mesmo time que jogou no Maracanã. É porque nenhum deles jogaram, só o Aguirre jogou domingo porque não tinha lateral esquerdo. Ou seja, não estamos cogitando... o Alan Patrick não está... o Arrascaeta que não estava, desculpa. Exato. Não estamos cogitando que, por exemplo, ele fala, cara, eu vou colocar o Borré hoje. Então, esse é um ponto que eu queria chegar. O Valência hoje. A minha dúvida é o Ricardo Matias. Cara, eu acho que não. Os caras estão mal e não responderam. O jogo do Beira-Rio do final de semana tiveram oportunidade. Não responderam. O Valência foi nulo. Foi nulo. Então você também mudar um pouco, você sair um pouco dessa tua estrutura tática para botar alguém que não está respondendo, eu acho que é... apostar muito no passado do cara. Roger, mas olha só. E aí é melhor você apostar no final. Entendeu? Um ponto que eu, assim... o gol ainda não saiu, o jogo está empate. Porque também você sai pro tudo ou nada e toma um gol... Aí, mano... É a estratégia adotada pelo Roger.
você tem 80 minutos para buscar um, você tem que buscar 2. Fica muito mais difícil. Só, eu acho que se for adotar a estratégia do abafa, de pressionar o Flamengo, de tentar jogar no campo do Flamengo, vale muito o momento e a presença do Ricardo Matias na área. Sim. Grande, estatura, Eu acho que o Ricardo joga bem a joga. bola. Se for adotar uma estratégia, como foi no Maracanã, de deixar o Flamengo com a bola, tentar explorar o campo que o Flamengo vai dar, porque vai estar jogando no campo de ataque, vale o Borré. Você tiraria o Matias? Eu tiraria o Matias, sabe por quê? Porque o Matias não é um jogador que vai fazer 30, 40 metros, 45 metros em alta intensidade. O Borré consegue. É isso que eu digo, é estratégia. É abafar, Sim, mas, por exemplo... é ter a posse de bola no campo ofensivo, Matias para ter um cara de presença diária. Sim. Ponto. Se é para jogar, como foi no primeiro tempo, tentando recuperar a bola, controlar a posse para sair nos espaços com Wesley, com Tabata, com o Ricardo, com um atacante em velocidade, eu iria de Borré. Tudo bem, mas não dá para jogar com o Matias, não sendo esse homem de escape, e sim um homem que está vindo buscar ou para uma bola longa para ele raspar, e aí você ter Tabata e o Wesley para buscar esses 30 metros de velocidade. Mas aí não pode acontecer o que aconteceu no primeiro jogo. O Inter estava se desfazendo, não direcionando a bola no Ricardo Matias. Aí era chutando de qualquer maneira. Aonde estava apontado na área, isso. Aí também não funciona. Mas dá para você organizar uma estratégia dessa maneira. Não dá. Olha, eu acho que o Inter vai ter uma estratégia diferente? Na leitura de vocês, não sei se vocês concordam comigo, o que aconteceu no segundo tempo no Maracanã que fez o jogo mudar? Conseguiu sair da pressão com toques mais associados, de aproximação de mais qualidade de passe. Subiu marcação. Sem tanto nervosismo. Sim, adiantou um pouco o bloco. Exatamente. Concordo. Concorda com isso? Concordo. Acho que o Inter, ele sofreu pouco no primeiro tempo, por mais que tenha sido um amasso, assim. Até o gol defendia bem. Não teve grandes possibilidades o Flamengo. Um gol de bola parada, mas o Inter, ele se defendeu sem se desgastar, porque ele estava encaixadinho, então ele fazia o balanço de um lado para o outro, ele estava bem. Uma linha muito baixa, ele tinha todos os jogadores numa linha baixa. O balanço foi bem feito. Então, quando você faz balanço, quando você não desencaixa a marcação, porque você desencaixou todos os outros têm que começar a dar bote errado, né? Botes mais longos, percorrer distâncias mais longas. O Inter não aconteceu isso no primeiro tempo. Então, ele volta para o segundo tempo ainda fresco, vamos dizer assim, né? Com um balanço muito bem feito. E aí ele conseguiu, olha, temos agora 45, deixa eu subir um pouquinho essa marcação. Deixa eu expor um pouquinho o meu time, mas com a parte física ainda inteira, eu consigo dar um bote mais na frente. E aí ele conseguiu encaixar um pouquinho mais e né? Arriscou um pouquinho mais a saída. Alan Rodrigues fez um bom segundo tempo, é um jogador que tem que ficar de olho hoje. Jogou muito bem. Pode causar esse jogo sem bola, essa infiltração sem bola para poder criar superioridade e dividir a atenção da marcação do Flamengo. E dar mais intensidade na subida de marcação por dentro. É o cara que pega mais do que o Alan Patrick e o Ricardo Matias ali. Por isso que eu acho que o Inter... Porque assim, se a gente imaginar o que o Inter tem pro jogo de hoje, o Roger citou aqui, é o jogo da temporada. Ganhando o Flamengo, eliminando o Flamengo, a chave vira, porque segue na Libertadores, o Brasileirão tá muito distante, não tem mais chance de título, é apenas fazer um papel digno até o final. Fora de Copa do Brasil. Fora de Copa do Brasil, a chance é a Libertadores. Então, na minha leitura, esse time vai entrar em campo hoje, 15, 20 minutos, tentando abafar o Flamengo. Porque assim, o Flamengo sabe sair de pressão? Sabe sair de pressão. Mas é muito ruim você dentro de casa, com o seu torcedor te apoiando, você ficar entrincheirado atrás e correr o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu no Maracanã. Não. Eu acho o seguinte, um abafa natural de quem joga dentro de casa e dentro da atmosfera que vai ser criada pelo Beira-Rio. Mas não vai fugir da questão tática, entendendo que o jogo vai durar 90 minutos. Eu acho que o Roger vai dentro dessa estratégia. Em algum momento vai dar um passinho atrás. Os primeiros 10, 15 minutos de uma pressão, mas encaixado dentro desse desenho. O Flamengo vem reforçado para o Beira-Rio. Ele tem vantagem e ele tem a volta do Arrascaeta. O Internacional sabe disso. Também, pelo que a gente ouve, apura aqui no ambiente da cidade e mesmo com a reportagem apurando, o Inter também não vai querer se atirar de uma forma tão... da noite. Falamos muito do Inter, mas eu quero fazer uma pergunta para você que está em casa, para você mandar vídeo também no chat. Quem vai decidir o jogo hoje? Quem vai? Eu tô com um pressentimento que é o Pedro. Bubu vai decidir. Eu acho que o Pedro vai entrar no segundo tempo. O jogo vai ser decidido agora. Bubu. Rossi. Palpite do Bubu. Bubu falou Rossi. Rossi. E vocês três? Não é o Paulo Rossi. E vocês três? Começa a preocupar
futuro do Flamengo na Libertadores. Mas talvez seja um sinal também que ele apostou em pênalti e não vai ter pênalti. Porque há algum tempo o Flamengo tem sido assim. O Bubu pede A, Bubu, estatística, agora você preza. Jornalismo, você é jornalista. Bubu pede A, vem B. Então é pro torcedor do Flamengo ficar preocupado. Mas você acha que o Flamengo passa? Acho que o Flamengo vai passar com o susto, mas vai passar. O Rossi protagonista, ele falou. Rossi Achando que vai ser... Vai ter um Rossi vai ser exigido hoje. Vai o peru, mas o Flamengo passa. Diante dessa previsão aí... O que vocês acham, Capita? Flamengo passa, vitória, com vitória. Flamengo passa com vitória. Mas quem é o cara-chave aí? Arrascaeta. Pode ser? Pode, ó. O Robert, o Sigbert tá falando aqui no chat. O Mais uma Wesley. boa atuação de Jorginho, classificação. Samuel Lino. O Elian tá falando Rocher. O Renato tá falando Mengão 2x1. Se for pro lado do Inter, acho que o Alan Patrick tem tudo pra ser um dos caras mas responsáveis. O Inter precisa colocar o Alan Patrick no jogo, que não aconteceu na semana passada. Exatamente. Agora, se a gente for olhar pro lado do Flamengo, eu fico com o Samuel Lino. Eu fico com o Bruno Henrique. É mesmo? O Bruno Henrique é um jogo cara grande é com ele, Catu. jogo grande é com ele. É um jogador que hoje, se for escalado, né, tem essa dúvida, mas eu acho que o Felipe vai com o Bruno Henrique. Eu iria de Bruno também. Porque tem a questão da estatura do Bruno, posicionamento que ele faz também como camisa 9, diferente do Pedro, mas que tem essa função também de camisa 9 em muitos momentos, mas também pela velocidade, né? Acho que o Felipe imagina que o Inter, pela pressão, né, a atmosfera do estádio, isso vai ser muito forte hoje. Eu acho que o Inter, os dois resultados que aconteceram contra o Flamengo de derrota, eu acho que tem pouca importância para esse jogo, senão mais mobilização do torcedor ainda. Então a gente imagina, né, logicamente, uma energia, assim, uma atmosfera muito positiva desde a chegada do Inter, né? Ambiente de estádio, mas isso vai fazer também o Internacional ter que sair um pouco mais para buscar o gol, né? Até para responder os movimentos da arquibancada. E aí o Flamengo tem muita velocidade na frente, né? O Flamengo tem o Plata, o Samuel Lino e o Bruno Henrique para essa jogada, para essa saída em velocidade, para saída com a bola um pouco mais longa, para tentar tirar o time de trás, enfim. Então eu acho que o Bruno Henrique ele tem tamanho e história para ser talvez a figura do jogo ali. É lógico que os dois times têm dois jogadores no meio-campo que fazem a diferença, e aí vai passar por eles também criação de jogadas, a jogada mais genial, que é o Arrascaeta pelo lado do Flamengo e o Alan Patrick pelo lado do Internacional. Mas eu fico, se for para escolher um cara que talvez seja o nome do jogo, eu fico com o Bruno Henrique. Porque ele cruza a perna no momento tropicália, né? Aquele momento do João Gilberto. Um violão? Um violão? Cara, seria uma boa. Um violão. Como é que era? Barquinho no mar. Um drinkzinho aqui. Um drink com uma... A bossa nova. Um drink com efeito, né? Bem leve, assim. Um dry martini. Cadê o nosso serviço de bar? Não tem um open bar aí, não? Deveria ter, né, Bubu? A vida é melhor, né, Bubu? Podia fazer melhor assim. Pedir a direção. Quem sabe no F-Show de verão? Vai ter, acho que vai ter. Quem sabe no F-Show de verão a gente tem um serviço... No F-Show de verão a gente tá com cada produto aí, o negócio lá da Gás de Sabonete. Corrida de dinossauros. Vai participar, Gabi? Olha, né? Assisto. Você vai ser o jurado. Assim, negócio. Vão ter convidados importantes, Gabi. Volta correndo, bebe, até não consigo correr mais. Isso. É bom. Vocês falam a gente fala do personagem, o cara que vai aparecer. Achei que era o Arrascaeta está sendo muito celebrado e não é à toa, porque ele é diferente. Ou alguém duvida que ele não é tão diferente assim? O quanto ele agrega para esse time do Flamengo? Ele não é diferente, ele é diferenciado. Tá. É o termo que eu gosto de usar, diferenciado, que é diferente de diferente. Diferenciado é uma coisa e diferente é outra. Diferenciado é diferente de diferente. É uma boa frase. Exatamente. E o Arrasca, a gente no Rio fala Arrasca, entendeu? A gente não fala Arrascaeta. O Bubu tá com a voz até mais leve agora. João Gilberto. Eu perdi um pouco da voz. Ontem um pouco da voz hoje na apresentação dos times, mas estamos aí, né? Continuamos falando. O importante é pingar. O importante tá falando. E é o seguinte... Interessa o quê, né, Bubu? Eu acho que o Arrascaeta hoje vai ter dificuldades. Opa! Aí sim, vai. Hoje eu acho que... Vai ser bem marcado. Mestre Roger Machado vai tentar tirar os espaços dele, que é o cérebro, né? O pensador. Né? Ele é o pensador do time do Flamengo. Eu acho que ele vai ter poucos espaços. Ele teria que tirar algumas coisas... De vez em quando, no começo do Brasileiro, ele estava tirando algumas coisas da cartola. Ali, uns gols ali, em jogadas ali, geniais e tal. Ele vai ter, acho que, pouco espaço para jogar. Acho que vai ser um jogo muito competitivo do Inter, então ele vai ter dificuldade. E a defesa do Flamengo é o ponto forte, né? Eu não sei se muita gente fala sobre isso, né? O capítulo pode analisar melhor. Mas o Felipe Luiz, que era muito comparado com o Jorge Jesus, futebol ofensivo, maravilhoso, Flamengo lindo, encantador e tal. Esse Flamengo, a fortaleza dele está na defesa. O sistema defensivo dele, muito sólido, toma pouco gol. Vê aí quantos gols o
O Flamengo está brigando para ter a melhor defesa, né? E então eu acho que hoje essa defesa vai ser exigida, vai ser testada, inclusive o Rossi. Por isso que eu prevejo trabalho para o goleiro rubro-negro e dificuldades para o Arrasca. Você falou que vai ser 2-1, né? Acho 2-1, um placar interessante para o Inter. Parece sapinho do pênalti. E a zaga que vem com uma mexida, né? Porque os dois Léos ali estão jogando todos os Eu jogos. acho que o Inter não tem força para virar o jogo, fazer 3-1, 2-0. Lá tá nos 90. Eu acho que o Inter não tem força. Então o Inter vai jogar assim, com a vida. Não é que você precisa ganhar por um gol, jogar por uma bola, não é isso. Mas ele vai, na hora que abrir uma vantagem, vai se agarrar nela ali, tudo que é jeito, 1-0, 2-1, e tentar levar para os pênaltis, que aí as diferenças técnicas entre os times desaparecem. Pênalti é sorte, Bubu? Não, é treino, como eu falei aqui no caso do Rafael e do São Paulo, que treinou mais pênaltis agora do que contra o Atlético Paranaense. Mas, se você tem o Real Madrid e o time da ESPN num jogo, o Real Madrid é o ultra favorito. Agora vamos bater pênalti. O Pedro Ivo bate pênalti. Não, mas aí pegaram um fake meu que eu perdi. Eu coloco o Pedro Ivo... O Fábio Santos, eu ponho pra bater o primeiro pênalti da ESPN. É bom de pênalti também. É o melhor batedor. Pedro Ivo deixa pra bater o último, o quinto. Tem Capita. O Sabiano não era tão bom em pênalti, não. Perdeu muito pênalti. Chegar na gente demora. Conectando coleguinha. Mas aí o time da ESPN, com o Real Madrid hoje, nos pênaltis, pode ganhar. Ô, Nath... Lembrando que é o Courtois só. Lembrando que é o Courtois só. Aliás, sem goleiro. Pedro Ivo, canhota dele ali, o Courtois. O Courtois pula lá, não vai pegar não, cara. Quem vai ser o nosso goleiro? O Biratã é o professor Celso Zelt? Aí tá bom. Eu vou ver no treinamento. No treinamento, quem vai ser o goleiro. Você é o nosso treinador? O William Tavares também disse que é goleiro, né? Rafael Prats é o treineiro. A briga é boa, tem vários goleiros pra pegar pênalti. O William ele vai mais pelo churrasco que pela resenha. Do que propriamente pelo jogo. O William no gol, ele anda numa fase meio Santos, assim. A Nath falou do Courtois. Ontem você comentou o jogo do Real Madrid no Disney Plus, aliás, muito legal. E nós vamos toda a competição também no Disney Plus. 380 jogos. Exatamente. Nath, o Bubu que gosta desse termo, casamento de características. Quem casa mais com essa questão do Arrasca? O Pedro ou o Bruno Henrique? E o Capita já deu a opinião dele sobre o Bruno Henrique com velocidade. Depende do posicionamento do Arrascaeta. Ele vai jogar mais próximo do Pedro, ele vai voltar muito para armar. Acho que depende muito. A gente já viu em alguns momentos o Pedro e a Arrasca tendo dificuldade porque às vezes ocupam o mesmo espaço. Né? E o Pedro ficou um tempo fora, a Arrascaeta foi condicionado a jogar sem um centroavante e a coisa fluiu muito bem. O Bruno Henrique movimentando, o Plata movimentando, aí você tem Everton Cebolinha, Luiz Araújo, é um outro tipo de jogo. Com um cara mais centralizado, que tem saído muito, o Pedro ele tem se movimentado mais. Eu acho que para o que a gente já falou aqui do jogo passado, uma mobilidade maior numa defesa do Inter, a defesa, eu digo a titular, né? Diferente do contexto do jogo de domingo. Acho que para a ideia de jogo e para aumentar e potencializar, é jogo de movimentação. Eu iria com a formação semelhante ao que fez no jogo com um jogo da ida. E só trocaria e colocaria o Arrascaeta ali para movimentar. Agora, o restante vai depender. Eu entendo a escalação do Bruno Henrique. Ela funciona como funcionou no Maracanã. Mas, assim, eu particularmente olho para esse Flamengo com a presença do Pedro, assim. Sabe? Me espantaria o Pedro pela questão do enfrentamento, de você precisar de uns caras de mais velocidade, de mais mobilidade, enfim. Mas colocar um percentual de jogos do Flamengo, por exemplo, a maneira como o Flamengo se coloca perante os adversários, eu acho que o Pedro tem muito mais utilidade. Porque o Flamengo é um time que tem muita velocidade nas beiradas, né? Com o Plata, por exemplo, Luiz Araújo, com o Samuel Lino, até com o Bruno Henrique também pela beirada. Tem um jogador de criação que é o Arrascaeta, então, em muitos momentos, não só para o Flamengo, mas para os outros clubes, o que falta é o cara dentro da área, o gênio da grande área, o cara que com um toque na bola faz o gol. O Cano fez isso por muito tempo e aí continua fazendo. O Pedro também tem essa característica, né? Um atacante ali. Fez final de semana. Fez no final de semana 2 gols. Você jogou com o Sapinho, Luizão. Luizão. Enfim, não é tão fácil hoje encontrar jogadores com essa característica e por isso é tão importante. Então, assim, eu entendo o Bruno Henrique sendo colocado como titular, eu acho que faz parte desse enfrentamento, mas assim, se o Pedro viesse a campo, por exemplo, na escalação, não seria uma surpresa tão grande e o Pedro também tem muita capacidade
para ser o nome do jogo ali. O Flamengo tem condição de produzir pelas beiradas, pelo meio, e deixar o Pedro em condições de arrematar, e nisso ele é muito bom. E eu acho que até ele agrega com relação... eu entendo a leitura da Nath, mas eu acho que o Pedro também agrega muito a capacidade do Arrascaeta. Porque o Pedro é o cara da tabela mais fácil, do abrir o espaço para a entrada de um jogador como o Arrascaeta. Então é isso, assim. No GC tá ali, né? Qual é o tamanho da vantagem do Flamengo? Eu acho que ela é grande, porque o Flamengo leva vantagem de 1-0 e pela capacidade de elenco. Em cima do que o Caco colocou. O 11 do Inter é um bom time, mas não faz frente ao 11 do Flamengo. Na hora das mudanças, o Flamengo também leva muita vantagem e por isso eu vejo o Flamengo com favoritismo para esse confronto. Coloca de novo essa imagem. Olha lá. Vocês estão vendo o preparativo do campo. Isso aqui é o rapaz que vai pintando as linhas. Isso é uma maquininha que vai... É igual... É uma brocha, sabe? É o quê? Feito com o maior carinho. É o quê? Mas é tinta ou é cal? É uma brocha que é passada... Meu pai passava cal. Meu pai ia marcando as linhas lá no Real Parque, lá no campo. Não, é uma brocha, tipo uma brocha. Você vai passando esse... Uma pinta, é isso? É, você é tipo... Achei que era um rolinho mesmo. É uma tinta. Eu sou época do cal. Você vê o rapaz tá passando a brocha lá e o carrinho. E aí você vê os outros dois. Toda vez tem que ter o dois para supervisionar. Tá aí, para de esquerda. Aí tá errado aí. O famoso tem que ter taqueiro. Esse, pra cá, sempre tem que ter o gestor. O gestor, ele... Não, passa para aquele para a esquerda. São para cima do Flamengo, porque é um jogo muito difícil para o Inter, porque teve aquela vantagem do Flamengo no primeiro jogo, 1-0, gol do Bruno Henrique. O Inter se preservou no jogo do final de semana, abriu mão. Vai ser, como o Bubu falou, um jogo completamente diferente em termos de ambiente, de pressão. O Internacional, até na proposta de jogo, vai tentar ficar mais com a bola. E para isso, o Roger Machado vai manter o mesmo time. Coloca todos os jogadores que estavam no Maracanã, pode pintar uma surpresa no meio do jogo. Por exemplo, o Carboneiro volta a ficar à disposição. É isso aí, nação rubro-negra. Então, como vocês viram, né, realmente tá essa polêmica. Quem vai ser o melhor na noite de hoje, nesse jogo tão intenso e tão duelado entre Flamengo e ele, o Internacional. Quero que vocês comentem embaixo, deixem o placar de vocês, quanto que vocês acham que o Flamengo vai dar em cima do Internacional na noite de hoje. A mídia tá aí daquele jeito, todo mundo está desesperado, principalmente os colorados, eles estão desesperados, estão dizendo que o Inter vai para cima, que vai jogar muito, mas a gente sabe que quem vai jogar muito é o Flamengo. Vai ser aquele jogo, né, para... O Flamengo, ele vai botar ali os jogadores do Inter na roda e eles vão ficar tontinhos, sem saber o que fazer. Vou dar aí o meu placar. O meu placar de hoje para vocês é 4-1. E aí, vocês concordam? Comenta aí. 4-1, lembrando, para o Flamengo. Obrigado por vocês ficarem até agora comigo. Se não se inscreveu no canal, já se inscreve, já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixa aquele like maroto e compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negros. E lembrando, galera, também de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.